Meu nome é Natália Lima e eu ajudo cabeleireiros a fidelizarem mais de 80% dos seus clientes. Bruna, tudo bem com você? Saudades. Bom, vamos lá. Essa é a primeira live de uma série de lives que a gente vai fazer. Serão 10 aulas, sempre aqui no meu Instagram, mas essa aula também está sendo transmitida no Facebook e no YouTube, ok? E é a primeira de uma série de lives que vai levar vocês ao webinário que vai acontecer no dia 2/7. Esse webinário vai ser uma aula de como eu faço para fidelizar todas as minhas clientes, quais são as formas que eu utilizo para que isso aconteça, tá bom? Vocês podem me mandando perguntas ao longo do conteúdo, eu vou seguir aqui e daí eu vou respondendo à medida que for possível, ok? Então vamos lá. Essa aula de hoje nós vamos falar sobre por que fidelizar um cliente é tão importante. Isso é uma coisa que a gente nem entende muito bem, né? Por que é tão importante? O que é de fato a fidelização? Um cliente vai, um cliente vem e a gente vai nesse ciclo sem muito entender o que de fato a gente deveria fazer. Gente, eu tô olhando aqui para a câmera de cima, mas é porque quem tá no YouTube, eu tô fazendo aqui diretamente no Instagram, tá bom? Mas tá gravando aqui nos dois lados. Vamos lá. Hoje nós vamos aprender, assim, principais 3 coisas. Eu vou falar o conceito do que é fidelização. Então, esse início vai mostrar pra gente, de fato, o que é essa palavra e o que isso tem de importância dentro do salão, ok? Nós vamos falar também por que nós temos que fidelizar as nossas clientes, qual que é o objetivo maior que eu tenho para fidelizar a minha cliente, né? Por que eu tenho que fidelizar ela? Por que eu não posso simplesmente seguir o meu dia a dia sem que eu precise necessariamente fidelizá-la? Então, nós vamos entender isso um pouco. E por que eu posso falar disso com vocês? Por que eu tenho autoridade para falar disso com vocês? Obviamente que para eu falar disso, eu preciso ter clientes fidelizadas, né? Então, nós vamos falar exatamente sobre esses 3 principais pontos. Todos os conteúdos, todas as aulas são sequenciais. Então, essa aula de hoje é a primeira e a de amanhã complementa a aula de hoje e depois de amanhã complementa. Então, é uma sequência de fidelização, que a gente está agora oficialmente na jornada da fidelização. Eu dei esse nome para que a gente volte desse momento aí que a gente está vivendo com mais recursos, com mais possibilidade de fidelizar, com mais possibilidade de acrescentar ao nosso trabalho. Acho que esse é um momento que a gente tem, que a gente pode investir na educação. Normalmente a gente faz isso, né, como profissional. Acho que quem está à frente já está fazendo isso, já está estudando, mas infelizmente tem profissionais que acham que vão voltar da mesma maneira, e as coisas não são bem assim. A gente vai voltar de uma maneira completamente diferente com o pós-pandemia. Oi, Eli, tudo bem? Só dá um oi aqui, que ela deu um oi aqui tão grande, né? Beijo para vocês. Bom, vamos começar do princípio. O que é fidelização, afinal? Olha só, vamos pensar na origem da palavra fidelização. Fidelização vem da palavra fidelidade, então quer dizer fiel. Vamos fazer uma referência ao relacionamento, a um relacionamento amoroso. O que a gente espera de uma pessoa que a gente tem um relacionamento quando a gente fala em fidelidade? Em primeiro lugar, todo mundo espera fidelidade, correto? Então, quando a gente está num relacionamento amoroso, a gente espera fidelidade. E o que é isso, afinal? É um comprometimento com aquela pessoa, tá certo? Bom dia, Ana, tudo bem? Ana, que é pra gente aqui tão importante, educadora da L'Oréal. Beijinho pra você. Me acompanha aí. Então, a fidelidade no relacionamento amoroso, vamos lá. O que é a fidelidade? Fidelidade é quando eu tenho um vínculo com aquela pessoa. É quando aquela pessoa é pra mim a mesma coisa que eu sou pra ela, né? Nós não temos outros relacionamentos. Então, quando a gente espera que uma pessoa seja fiel a gente, primeiramente é isso. É que ela não tenha outra pessoa, é que a gente seja exclusivo dela, né? É aquele relacionamento que a gente
sempre tá com aquela pessoa, a gente não tem outra pessoa. Então, a fidelidade dentro do salão e quando a gente fala de cliente, obviamente ela tem a mesma ideia da palavra. Então, o que é um cliente ser fiel a mim? Quando um cliente é fiel a mim, o que ele me entrega? Consequentemente, a gente também tem que entregar uma coisa para o nosso cliente quando a gente é fiel a ele ou quando a gente pretende ser fiel a ele. Então, é uma via de mão dupla. E o que é essa fidelidade? Essa fidelidade é, em primeiro lugar, a frequência. Então, quando a gente diz que um cliente é fiel a nós, ele primeiramente tem que ser frequente ao nosso trabalho. Então, não dá para eu falar que eu tenho um cliente fiel se esse cliente, por exemplo, vem, faz uma vez o cabelo comigo, aí passa 4 meses fazendo cabelo com outra pessoa ou 4 meses fazendo cabelos com pessoas diferentes, depois volta a mim. Esse não é um cliente necessariamente fiel. Concordam? Se a gente fizer essa referência ao relacionamento amoroso, não é bem esse relacionamento de fidelidade que a gente gostaria de ter com uma outra pessoa, certo? Então, quando que a gente pode dizer que, mediante a frequência, esse cliente, ele é fiel a nós? Quando ele sempre vem. Quando ele sempre faz o cabelo com a gente. E olha que isso não tem muito a ver com o tempo, vou explicar para vocês. Tem clientes que vêm todos os meses, vocês concordam comigo? Então a gente tem clientes que frequentam a nossa cadeira mensalmente. Por quê? Porque o serviço que aquela cliente faz depende de uma frequência mensal. Então ele precisa sempre estar no nosso salão. Será que voltou? Pessoal, me dá um oi aí se voltou pra eu saber. Eu acho que travou aqui pra mim o meu vídeo do Instagram. Consegue me dar um oi aí se voltou? Mas eu acho que voltou sim. Tá bom, então vamos continuar. Vou continuar. Então, a frequência. Então, eu tava dizendo com relação ao tempo. Ah, beleza, então voltou. Com relação ao tempo, certo? Então, uma cliente que cobre branco, por exemplo, e vem todos os meses, ela é frequente minha, ou seja, ela é fiel. Porém, tem pessoas, por exemplo, que tem 1 ano que faz o cabelo a cada 1 ano. Então, por exemplo, uma pessoa faz mechas, faz um moreno iluminado, e essa pessoa faz a cada ano. Pode ser que eu tenha uma cliente a cada ano, que vem a cada ano, que seja fiel. Ou seja, mesmo vindo uma vez por ano, ela sempre volta comigo. Então, isso é fidelidade, correto? Com relação à frequência. Depois a gente tem a preferência. Então, quando a gente fala em fidelização de cliente, a gente tem clientes que preferem fazer com a gente. Dá pra falar que, quando uma cliente liga, por exemplo, no salão, tanto faz, pode ser com a Natália, pode ser com a Gabriela, não tem problema, eu faço com qualquer pessoa. Isso não necessariamente é fidelidade. Isso talvez seja uma confiança que a cliente tem no salão, mas você não tem aquela cliente fiel. É aquela cliente que deixa de fazer o cabelo naquele dia porque você não está ou porque você não tem horário para ela. Então, com relação à preferência, o que é a gente ter uma cliente fiel? É quando a cliente liga para marcar e mesmo que você não tenha, essa cliente não vai fazer o cabelo dela. Então, vocês já tiveram algumas clientes que disseram assim para vocês: nossa, eu tava precisando tanto, mas você só tinha horário para hoje, né? Você só tinha horário para semana que vem. Eu quase fiz alguma coisa que eu tava desesperada, mas eu preferi esperar você. Isso é uma cliente fiel e que tem a preferência por você. Então, esse ponto, ele é muito importante. E aí eu queria fazer um parênteses. Melhor perder uma cliente para uma pessoa da sua equipe, para uma pessoa, para um assistente seu, do que perder para um outro salão. Então, se você percebe... Óbvio, nós vamos falar em todas essas aulas, é uma sequência de conteúdo, certo? Então, lá na frente, eu vou dizer como a gente faz para resolver isso, ok? Como a gente faz para não perder para um outro salão. É muito pior perder para um outro salão do que perder para alguém da nossa equipe, ok?
Porém, você precisa estar sempre atento. Se você não sabe que clientes você tem, que clientes são fiéis a você, a frequência com que elas fazem o trabalho, executam o trabalho com você, você perde a referência se essa cliente está sem fazer o cabelo ou se essa cliente já foi para um outro salão, se você já perdeu essa cliente. Então, por isso que vai ser importante ao longo das aulas vocês assistirem, para vocês entenderem como é que eu faço para ter todas as clientes sob meu controle. Controle, que eu digo, é controle. Como que eu controlo essas pessoas? Como que eu sei? Vejam que para você ser um profissional, principalmente de sucesso, não basta você simplesmente executar o trabalho, executar a técnica. Você precisa ter por trás disso uma parte do seu trabalho burocrática e que pra gente soa pesado, né? Porque o profissional cabeleireiro ele não quer fazer essa parte, mas é importante você ter essa parte mesmo que alguém tenha que cuidar disso pra você, mas que isso esteja sempre muito aos seus olhos. Se você perde o controle de que clientes você tem, de quantas são, de que frequência elas têm com você, você perde a referência de quantas você tem fidelizadas, quantas você não tem fidelizada, quantas você perde. Então tem, por exemplo, o profissional que fala assim, nossa, as minhas clientes sempre voltam. Na hora de colocar no papel e ver de quantas atendeu, quantas voltaram, às vezes é menos de 20%. E a pessoa não tem a referência com relação a isso. Por quê? Porque ela não tem isso anotado. Entende? Então nós vamos falar em outra aula sobre como fazer isso de uma forma bem simples, mas saber que clientes você tem para saber se elas são fidelizadas ou não é fundamental. Ok? Então, a gente está aqui terminando de falar de preferência. Então, a preferência, ela tem que ser por você. Isso é fidelização de cliente. Outra coisa que uma cliente tem que ter com a gente, e a gente tem que ter com essa cliente, para que seja considerada uma cliente fidelizada, e é o vínculo. Olha só, voltando para o relacionamento amoroso. Se a gente não tem vínculo com uma pessoa, a gente não tá falando em fidelidade. Tá certo? Então eu preciso ter um mínimo de vínculo. E vejam que o vínculo não é um vínculo pessoal. Eu até posso ter um vínculo pessoal com aquela cliente. Eu posso até considerar, nossa, eu tenho clientes que são mais amigas do que clientes, mas eu nunca posso perder a referência do que é o vínculo profissional. Porque senão eu vou perder essa cliente como cliente minha. Eu posso até tê-la como amiga, né? Mas como cliente, ela vai sumir em algum momento. Por quê? Porque eu confundi as coisas e fiz com que o vínculo não fosse profissional. Nath, mas por que você tá falando disso? Porque tem gente que esquece que aquela pessoa é sua cliente, entende a partir de um determinado momento que aquela pessoa é só a sua amiga e quer imediatamente, assim, o cliente chegou no salão, sentou na cadeira, o profissional, no lugar de remeter, lógico que você tem que ter uma conversa com a cliente, nós também vamos falar sobre isso, sobre esse primeiro encontro, porém, o profissional, ele perde a linha de que ele é o profissional daquela cliente, que muito antes daquela cliente vir para remeter a última conversa, a última fofoca ou contar alguma coisa da vida dela, ela também quer sair de lá com o cabelo bonito. Então, é importante que a gente coloque em ordem essas coisas. Então, esse vínculo que a gente tem que ter e que a cliente tem com a gente, quando a gente fala em fidelização, quer dizer que o trabalho tem que estar em primeiro lugar. Então, primeiro eu preciso saber o que essa cliente veio fazer no cabelo dela naquele dia, antes de falar de algum assunto pessoal. Primeiro eu preciso saber se eu estou agradando, antes de falar de algum assunto pessoal, entende? Então, primeiro eu preciso fazer um diagnóstico, eu preciso conversar com ela sobre o cabelo dela, sobre o que de fato ela veio fazer. É muito diferente quando, por exemplo, uma cliente fala assim pra você: ai, eu nem sei o que eu vou fazer hoje, mas eu tava tão chateada aqui na minha casa e tal. Claro, daí você precisa dar uma atenção emocional também no primeiro momento, porque às vezes ela não quer nem fazer nada. Então, de repente, ela fala pra você isso e fala que eu vim cortar o cabelo, então vamos cortar. E ela não queria cortar e depois se arrepende e tal. Então, é importante você prestar atenção nisso. Mas nunca coloque o pessoal na frente do profissional.
Então, a consulta profissional, ela sempre tem que vir antes. Isso mantém o seu vínculo. Quer dizer que mesmo ela vindo buscar uma coisa emocional, que você vai ter tempo para dar para ela ao longo do processo, você sempre tá de olho no cabelo dela, no objetivo final, que é realizar um trabalho bem feito, ok? Por que isso pode ter problema? Por exemplo, não prestei tanto atenção nesse início, combinei uma coisa aqui com ela e, poxa, na hora que eu fui fazendo, tava tão aqui prestando atenção na conversa que desviei um pouco, fiz um pouco mais de mecha do que deveria, fiz menos mecha do que deveria, nossa, nós combinamos tal coisa, acho que eu não fiz. Entende? Então, acontece isso, pode acontecer isso no salão se você não tá de olho. Outra coisa que faz parte da fidelização, e aí no aspecto que é fidelização, foi a última palavra que eu coloquei, mas que é uma palavra muito forte e que vem muito da fidelização, que é a confiança. E vejam que a partir do momento que eu perco a confiança naquela pessoa, naquele profissional, essa pessoa não faz parte mais dos meus clientes fidelizados, concordam comigo? Então a confiança, ela é extremamente importante no processo de fidelização do cliente. Eu preciso confiar naquele cliente, claro, mas muito mais do que isso, o cliente precisa confiar em mim. E lembram que isso vem da derivação, né, da palavra fidelização, fidelidade, fiel. Ou seja, confiança está completamente atrelado ao tema fidelização, ok? E o que é confiança? O que é quando uma cliente tem que ter para confiar em mim? Ela precisa saber que eu tô sendo transparente com ela, que eu tô sendo claro com ela. Nós vamos falar de vários exemplos aqui, mas ela precisa absolutamente saber, ter certeza de que ela pode confiar em mim. Olha, 1 milímetro de desconfiança que uma cliente tenha sobre você em qualquer aspecto, eu desconfio que ela não é tão boa técnica assim. Eu desconfio que que esse profissional cobrou a mais dessa vez de mim. Eu desconfio, enfim, são vários exemplos. Se ela desconfiar de você por algum motivo, essa cliente não volta mais. E aí você perdeu a cliente. Pode ter perdido uma cliente já fidelizada, como pode deixar de fidelizar uma cliente, por exemplo, de primeira vez, ok? Então a confiança no processo de fidelização da cliente, ela é extremamente importante. E vamos falar então do que não é fidelização. A gente falou até agora do que é fidelização, o que é fidelizar uma cliente. E o que não é fidelização, o que é o contrário disso? Se a gente for no sentido da palavra, né, da fidelização, o contrário disso é traição, certo? Se por um lado eu tenho a fidelização, por outro eu tenho a traição. Então, será que é assim, Nath, que a cliente se sente? Sim, é assim que a cliente se sente. Ela se sente traída se você não cumpriu aquilo que prometeu com ela. Então, vou pensar aqui num corte de cabelo. Vamos imaginar que a cliente senta na sua cadeira e olha que a gente tem um super profissional aqui, hein? Agora nós temos o Ivaldo na nossa live, que é um mega profissional, embaixador da L'Oréal, e pode afirmar isso pra mim, né, Ivaldo? Oi, Thaís, tudo bem com você? Vamos lá. Então, se por um lado a gente tem fidelização de cliente, por outro a gente tem traição, certo? São as palavras contrárias. E o que é traição de cliente? A traição, né, para o cliente. Olha só, imagina que a gente chega no salão e a gente pede para o cliente, pede para o nosso profissional cortar 2 dedos do nosso cabelo. Então eu tenho um cabelo longo, ok? E eu peço para esse cliente, para esse profissional cortar 2 dedos do meu cabelo e de repente eu saio com o cabelo curto. O que esse profissional fez comigo? Ele me traiu. Concordam comigo? Por mais que ele justifique que era importante, mas a gente nem cortou tanto assim, mas era importante cortar porque estava com a ponta seca, porque o profissional, quando ele vê que a cliente não ficou satisfeita, quando ele vê que ele mesmo passou da conta, ele tenta justificar como se aquilo que ele tivesse feito era bom, foi bom, entende? Como se ele tivesse razão. Isso não tá certo. Então, a gente tem que ser fiel à nossa cliente. Então, fazer uma coisa dessa é trair a confiança dela. Como é que a gente quer fidelizar uma cliente se a gente trai a confiança dela?
Então, cortar um cabelo diferente daquilo que foi combinado, fazer uma mecha diferente daquilo que foi combinado. Olha, eu só quero iluminar o meu cabelo, quero um moreno iluminado, eu não quero ficar loira. E de repente a pessoa sai loira do salão. Isso é trair a confiança. Isso é o processo inverso da fidelização. Então, o que eu preciso tomar cuidado? Existem profissionais que acham que vão agradar fazendo isso, que acham que, mas se eu fizer uma coisa ela vai gostar, vai ficar mais bonito e eu vou agradá-la. Então, cuidado para não agradá-la através da traição, através de uma coisa que não foi combinado, entendam? É mais fácil vocês tentarem convencê-la, então, já que é uma proposta que vai ficar mais bonita, que vai ficar legal, é mais fácil tentar convencer a cliente daquela mudança, do que você trair essa cliente, do que você fazer uma coisa que não foi combinada, ok? Então, o contrário da fidelização é a traição, aquilo que a gente não deve fazer. Olha só, para quem tá chegando aí, nós estamos falando sobre fidelização de cliente. E se você não acredita na fidelização de cliente, não adianta você nem assistir, né, a live, porque a fidelização de cliente, ela é um pressuposto de que a gente vai ter uma carreira com segurança, com sustentabilidade, e é o que eu vou falar daqui a pouco. Então, é importante que você tenha em mente que a fidelização de cliente é importante. E como fazer isso? Como fazer isso nós vamos falar durante 10 lives que eu vou realizar a partir de hoje. Hoje é a primeira, então vocês que estão aqui comigo podem assistir todas as outras. E nós vamos falar sobre esse processo, nós vamos falar sobre fidelizar. Todas as lives, uma complementa a outra, cada uma com uma aula diferente, para que a gente fale desse processo de fidelização. E saia desse momento pós-pandemia e que a gente está vivendo tão ruim, né, dentro dos salões, a gente nunca pensou passar por isso, mas que a gente saia desse momento com coisas a acrescentar para o nosso cliente e tendo feito coisas para nossa carreira que antes de repente a gente não tinha tempo, que a gente não conseguia. Então por isso que é importante a gente usar esse tempo que a gente tem hoje livre para dizer o que eu posso fazer quando eu voltar. O que pode estar diferente na minha carreira, o que pode estar diferente no meu perfil profissional que vai agregar com relação a cliente, né? O que eu vou trazer de novo para elas. E eu disse aqui em algum momento da live o quão importante é a gente deixar de entender que só a parte técnica, que só aquele momento em que a gente está atuando no palco, né? Que é na hora que a gente está cortando o cabelo, fazendo uma mecha, que só esse momento é importante. E não é só esse momento importante. Os bastidores, o que a gente faz para receber essa cliente, o que a gente faz por trás disso, e isso sim faz toda a diferença, porque isso é o preparo. Então, o nosso trabalho a gente poderia dividir em 2 momentos. O preparo, ou seja, o que eu faço profissionalmente, que conhecimentos eu tenho, o que eu agrego à minha carreira para que eu transmita para a cliente uma imagem de conhecimento mesmo. E na hora de atuar, essa bagagem toda que eu adquiri, o que eu posso oferecer para minha cliente? Então, na hora de atuar é simples, é só o momento mais fácil do nosso trabalho. É o momento que a gente já domina, entende? Então, nós vamos ter que aprender ao longo dessas lives como é que a gente faz para ter o controle dessas clientes, para ter tudo isso anotado, para saber que clientes que de fato são fidelizadas minhas, que clientes que eu preciso fidelizar, que clientes estão a passo de fidelizar, que clientes estão a passo de perder, o que aconteceu com determinada cliente que eu posso perder ela, mas eu posso recuperá-la. Então, tudo isso nós vamos falar nessas lives. Bom, já falamos o que é fidelização e já falamos o que não é fidelização. Agora a gente vai falar por que a gente tem que fidelizar o nosso cliente. Olha só, existe hoje, isso não era uma coisa muito comum quando eu comecei a trabalhar, mas hoje é muito comum. Com o Instagram, existe hoje um circuito assim de clientes, um rodízio de clientes de primeira vez dentro dos salões e nas cadeiras. O cliente deixou de ter aquela fidelidade que ele tinha antes. Então vejam que antes uma pessoa começava a fazer o cabelo com alguém e ela ia a vida inteira fazer aquele cabelo com aquela pessoa.
Hoje, isso deixou de existir de uma maneira tão dramática que tem pessoas, tem clientes que não conseguem fazer nenhuma segunda vez com o mesmo profissional. Ela sempre está buscando um novo profissional para fazer uma nova mecha, para testar uma nova coisa. Né? Isso é uma coisa muito atual. Então é muito mais difícil hoje você alcançar essa fidelização, essa carteira de clientes do que antes. Porque antes, por falta de escolha, por falta de opção, por falta de facilidade em ver o portfólio das pessoas, né? Você não tinha essa flexibilização da cliente dentro do salão. Ela não rodava de salão em salão, ela sempre estava ali com você e o que você mostrava para ela era importante, né? Então, hoje, vejam que isso já é um problema pra gente. A gente tem esse problema para resolver. Então, para quem fideliza uma cliente hoje, é porque de fato essa pessoa é boa ou de fato essa pessoa tá agregando alguma coisa, ok? Então nós temos grande dificuldade. Mas por que é tão importante a gente fidelizar esse cliente? Olha só, existem hoje profissionais que são profissionais, eu chamo profissionais de primeira vez. Esse profissional, ele somente atende clientes primeira vez. Por quê? Porque ele tem um álbum no Instagram dele, ele tem um Instagram cheio de fotos, cheio de opções para cliente. E a cliente que tá lá no Instagram, que esse perfil, vai até ele fazer mechas. Porém, esse profissional não sustenta aquilo que tem no Instagram dele. Então, às vezes, as fotos são super bonitas, de fato, o cabelo fica bonito daquela cliente, pode ficar ou não. Vejam que hoje a gente tem também o problema de que pessoas postam coisas falsas, mas isso é um outro aspecto, um outro assunto. Mas vamos imaginar que o trabalho que essa pessoa fez foi legal. Então, a cliente vai até o salão, fica com o cabelo bonito, porém, o conjunto todo não agrada. Por quê? Porque não adianta você ter um Instagram bonito e ele ser só uma porta de entrada sem sustentação, né? Se você não tem um bom atendimento, se você não tem vários outros aspectos que também não dizem respeito aqui. O importante é a gente entender que existem os profissionais que só atendem clientes de primeira vez. O que isso faz com a carreira deles? Olha só a ansiedade de não saber como vai ser o meu próximo mês, certo? Quando eu tenho só clientes de primeira vez, eu não sei como vai ser meu próximo mês, porque eu não sei que clientes vão vir. Fora isso, eu tenho que me manter sempre em alta. O meu Instagram, por exemplo, tem que estar constantemente alimentado, porque senão, como que eu vou ter essas clientes de primeira vez? Olha como é importante o processo de fidelização. Se eu tenho, por um outro lado, a fidelização, então por que é tão importante o processo de fidelização? Porque eu consigo duas coisas. Eu consigo ter uma carreira saudável e sustentável, em dois aspectos também, emocional e financeiro. Vamos falar sobre isso. Então, quando eu tenho a tranquilidade, vamos imaginar lá que eu tenho as minhas clientes listadas, tá bom? Mais pra frente, em outra aula, eu vou ensinar vocês a fazerem isso. Mas, e hoje no final dessa live vai ter uma dica prática e um pouquinho que pausou. Pra mim aqui pausou, mas acho que voltou. Hoje, no final dessa live, então, nós temos uma dica prática e um desafio relacionado a essa... a já começar a fazer a nossa carteira de clientes aparecer pra gente mesmo, tá bom? Pra vocês... Ixi, alguém se puder me dar um oi, porque pra mim pausou, mas eu não sei, porque ele pausou e voltou. Se alguém puder me dar só um oi pra eu saber, eu não sei se é minha internet. Beleza, voltou. Então, vamos lá. Então, por que é mais saudável e mais sustentável? E emocionalmente e financeiramente. Quando eu sei que eu tenho, por exemplo, tá? Uma carteira, eu vou chutar aqui um número, uma carteira de 100 clientes. Então, imagina que eu tenho uma carteira de 100 clientes fidelizadas, tá bom? O que é uma cliente fidelizada? Lembra do começo, uma cliente que tem frequência, uma cliente que tem vínculo com você, uma cliente que tem preferência, ok? Então, essa cliente é a cliente fidelizada. Então, olha só, vamos imaginar que eu tenho uma carteira de 100 clientes. Gente, uma coisa, isso não é o salão que tem que fazer.
Eu já tive salão, vocês sabem disso, e antigamente a gente era o salão que tinha todo esse controle de todas as clientes que frequentavam um segundo praticamente. Então, o salão que tinha esse controle, esse domínio sobre as clientes. Hoje é muito importante a gente ter o controle das nossas clientes. Cada profissional, porque o salão não dá conta de fazer tudo isso, né? E se a gente tiver, obviamente a gente está contribuindo com o salão, eu tenho certeza que o salão também vai contribuir com esses dados para vocês, né? De pelo menos vocês saberem quais são as clientes, que frequência que essas clientes vêm e tal. Bom, então nós temos a questão de que temos 100 clientes mais ou menos, tá bom? 100 clientes ali inscritas, que são clientes fidelizadas, ok? Essas clientes te dão uma média do seu faturamento no próximo mês. Por quê? Porque você tem lá escrito que cliente que você tem, a cada quanto tempo que ela corta, a cada quanto tempo que ela faz retoque de raiz, por exemplo, a cada quanto tempo que ela faz mechas. Então você sabe a cada quanto tempo essa cliente volta para o seu salão. Então você sabe, por exemplo, que no próximo mês eu vou ter pelo menos dessas 100 clientes, eu vou ter pelo menos 40 retoque de raiz. Se eu tenho 40 retoques de raiz e um retoque de raiz, tá, vou chutar também, custa R$150, poxa, então pelo menos eu tenho R$6.000 de faturamento com retoques de raiz do próximo mês. Então eu já sei que essas clientes são fidelizadas e eu já sei que elas vão vir, então eu tenho uma carteira de clientes sustentável financeiramente. Correto? Isso eu tô falando de um serviço, claro, né? Então a mesma coisa vale para todos os serviços. Se você consegue ter a sua carteira de clientes escrita, saber com que frequência essas clientes vêm, retornam ao seu salão e saber o que elas fazem e quanto é que custa esse serviço que elas vão fazer, você sempre tem uma média de quanto você vai ganhar, quanto você vai faturar no próximo mês. E aí fica mais fácil, por exemplo, você, eu preciso faturar mais, eu preciso faturar X valor. Você pode ir lá na sua lista de clientes fidelizadas e entender, poxa, tal cliente, eu poderia oferecer tal coisa, ou ela poderia voltar mais vezes para fazer X coisa, então eu vou conversar com essa cliente. Então você já faz planejamento de agenda, entende? Quando você tem as suas clientes anotadas, quando você tem uma planilha dessas suas clientes. E olha, isso é simples de fazer, tá? É uma coisa que não é, nossa, que difícil. Nós vamos aprender mais pra frente, mas é super fácil. O que é importante vocês terem como consciência nessa primeira aula, nesse primeiro dia, que é importante para eu ter uma fidelização, eu saber quais são as minhas clientes. Quando a gente vai, por exemplo, numa loja de móveis muito fina, essa profissional, né, a profissional que está lá na loja, ela pega os nossos dados e com certa frequência ela entra em contato com a gente. Isso acontece muito comum, por exemplo, em loja de roupa, né? Com muita frequência, uma atendente de uma loja de roupa, ela entra em contato para saber, olha, Natália, chegou uma peça aqui que eu acho que você vai adorar. Por quê? Porque ela entende o meu perfil, ela entende o meu tamanho, ela tem tudo isso anotado e quando chega uma peça, ela já faz a venda antes mesmo de eu ir para aquela loja. Ou seja, ela desperta em mim o desejo de comprar. E olha que a gente pode fazer isso, e é uma das coisas que eu faço, mas isso a gente vai falar só lá no webinário, que vai acontecer dia 2/9, 2/7, perdão, daqui a pouco, né, daqui 15 dias. Mas isso é uma das coisas que eu faço. Eu já sei o que eu vou oferecer para aquela cliente vir no próximo momento e eu posso inclusive oferecer isso. Tava pensando em você tá pensando em fazer seu cabelo, tal. Enfim, nós vamos falar mais disso lá na frente. Mas para eu fazer tudo isso, eu preciso entender o que é fidelização, que nós falamos hoje. Eu preciso entender por que é tão importante esse processo de fidelização e eu preciso executar essa tarefa, esse passo de conseguir saber quem são as minhas clientes fidelizadas. Nath, eu não tenho nenhuma cliente fidelizada, não tem problema. Essas aulas, elas vão ajudar você justamente nesse processo, a fidelizar. Nós vamos usar técnicas, eu vou mostrar para vocês técnicas. Vou mostrar um pouquinho que às vezes me dá pausa aqui. Eu vou mostrar técnicas para vocês utilizarem para fidelizar todas essas clientes. Então nós falamos de uma questão, certo? Por que a gente tem que fidelizar?
financeiramente. Então a gente vai ter uma carreira sustentável financeiramente se a gente fidelizar. Mas tem um outro aspecto, que é o emocional. Por que que tem um aspecto emocional na fidelização de clientes? Olha só, atender uma cliente de primeira vez, me digam aí, vocês que são profissionais, e daí vocês podem comentar. O que vocês acham? Atender uma cliente de primeira vez é mais fácil ou mais difícil do que atender uma cliente que você já está acostumado a atender? Então, vejam, se eu vou simplesmente fazer um retoque de raiz, quando eu vou fazer um retoque de raiz de uma cliente que já é cliente fidelizada, eu tenho lá a coloração dela anotada, a quantidade, eu vou fazer, obviamente, um diagnóstico com essa cliente para eu saber se nós vamos continuar fazendo isso, certo? Mas a receita tá pronta. Eu não preciso gastar energia para eu atender uma cliente que já é uma cliente fidelizada. Eu preciso mantê-la fidelizada. Mas é mais fácil eu manter uma cliente fidelizada do que eu atender uma cliente. Eu gasto muito mais energia. Às vezes cai aqui. Então eu gasto muito mais. Pelo menos a minha concepção, a Bruna tá dizendo que é mais difícil mesmo. Então, na minha cabeça, é mais difícil manter uma cliente é mais difícil atender uma cliente nova do que manter uma cliente que eu já tenho. Então, olha como na nossa carteira de clientes é mais importante eu ter clientes fidelizados. Ixi, tá caindo bastante. Não tem como a gente desligar esse para ficar mais forte lá? Bom, enfim, vou continuar aqui. Se travar aí, vocês me esperem. Então, ó, gente, se travar, eu tô aqui ainda, beleza? Mas é que eu acho que minha internet que deve estar ruim. Bom, então é muito mais fácil eu atender clientes que já são fidelizadas, né? Eu só preciso mantê-las. Então, pensando nisso, é mais sustentável emocionalmente pra gente manter uma cliente fiel do que ser esse profissional que sempre busca uma cliente nova. Esse profissional, ele gasta mais energia, ele tem mais chance de errar. Óbvio, a gente tem chances de errar, nós não somos perfeitos, né? Então, por mais que a gente faça um diagnóstico, mas um diagnóstico bem feito, às vezes leva 10, 15 minutos, às vezes leva mais tempo, né? Então, sempre um diagnóstico feito de uma cliente que já é uma cliente fidelizada minha, ele é muito mais fácil porque eu já conheço aquela cliente, eu já sei as coisas que ela gosta, eu já sei as coisas que ela não gosta, ele se torna muito mais simples no processo, né, do diagnóstico. Agora, se eu vou atender uma cliente de primeira vez, eu tenho que naquele curto espaço de tempo, conhecê-la, eu preciso entender o que ela gosta, eu preciso entender o que ela não gosta, e isso se torna muito mais difícil no processo, né? De atender o cliente de primeira vez e, consequentemente, no emocional nosso. Então, por que eu tenho que fidelizar, Nath? Porque eu vou ter uma carreira mais saudável. Engraçado que esse não para. Eu vou ter uma carreira mais saudável, eu vou ter uma carreira mais sustentante, ok? Bom, estamos quase chegando aqui no final da nossa live, mas ainda tem uns 10 minutinhos aqui comigo, então fiquem aí. A minha internet às vezes está falhando, eu não sei se isso aparece para vocês. Tô achando que é o Instagram porque no meu Facebook não para. Então pode ser que às vezes dê uma caída. Pode ignorar isso tudo e dizer, não acho que esse processo de fidelização seja tão importante para mim. Fábio, bom dia, agora que eu te vi. Não acho que esse processo de fidelização seja tão importante para mim, para minha carreira. E ok, né? Tem profissionais que não pensam dessa maneira, acham que de fato o cliente de primeira vez sempre tem que vir e é esse rodízio que faz uma carteira de profissional ter sustentabilidade. Mas se você entender que esse é o melhor caminho, as coisas vão ficar mais fáceis para vocês. Isso aí, Bruna. Acontece, né? Olha aí, pessoal, a Bruna chamando, vamos continuar assistindo, é isso aí. E eu tô aqui, né? Isso que vocês estão fidelizados, né? Independente de qualquer coisa, estão aqui. Muito bom. Oi, Larissa, tudo bem? Então, nesse processo de fidelizar o cliente, o que é importante a gente entender se isso faz parte do nosso processo, da nossa carreira. Eu quero fidelizar clientes,
Eu quero ter uma carreira mais sustentável, eu quero ter uma carreira com a minha parte financeira mais sólida, que eu saiba o que vai acontecer. Então, isso tudo é o que a gente precisa entender nessa primeira aula, nesse primeiro momento, tá certo? Então, bom, falamos de o que é fidelização. Então, só para recapitular, fidelização é eu ser de fato fiel. Então, é quando o cliente é fiel a gente. E ele é fiel como? Como que a gente identifica se um cliente é fiel a gente? Se ele tem frequência, quer dizer, se ele vai sempre, se ele só faz o cabelo com a gente, se ele tem preferência por nós, né, por esse profissional, se ele tem vínculo com a gente e se ele tem confiança na gente, né? Depois nós falamos sobre o que não é fidelização. O que não é fidelização é a traição. E quero mais uma vez aqui dar alguns exemplos do que não é fidelização. Olha só o que acontece muito dentro do salão. O cliente vai uma vez e faz um retoque de raiz, sei lá, e custa R$180. Na próxima vez esse cliente vai e custa R$200. Na próxima vez ele volta é 180. Aí fica umas 3 vezes 180. Daqui a pouco é 200. Gente, isso é traição. Isso é a gente trair o nosso cliente. É a gente não ter respeito pelo nosso cliente. Isso é um ponto, um só. Outro ponto. Por exemplo, o cliente vai até você e naquele dia você está atendendo um cliente que é mais legal e aí você nem dá atenção para esse cliente que faz parte da sua carteira de fidelizados e faz parte do seu dinheiro financeiro já previamente planejado. Porque, olha só, você tem um profissional que tem essa mania. Aquele cliente chato vem. Só que aquele cliente chato é super fidelizado, ele vem, ele faz tudo que você quer e tal. Então, é importante a gente entender que pessoas são legais, pessoas são chatas, né? A gente atrai aquilo mais ou menos que a gente é. Então, esse cliente, ele é tão importante pra mim quanto o outro que é super legal. Então, essa linha de definir que cliente que... claro, tem cliente que a gente nem quer, de tão chato que é, de tão insuportável e tal. Então, não é porque não é um perfil de cliente que faz parte pra você, que é seu. Mas se você quer só o dinheiro dele, né, então é melhor que você não atenda esse cliente. E aí, por que isso pode ser ruim? Porque de repente você tá com um cliente que você acha super legal sentado na sua cadeira e aí tem esse super chato, mas os dois te oferecem o mesmo dinheiro, os dois são fidelizados a você e daí naquele momento, porque você tá com esse super legal, você nem dá atenção pra esse que é super chato. E isso é uma traição, isso é uma forma de exclusão, né? Isso não faz parte do processo de fidelização de um cliente. Nós vamos falar nas próximas aulas sobre experiências que vocês podem oferecer para o seu cliente simples, sobre coisas que vocês podem fazer para que esse processo de fidelização se torne muito mais forte a cada dia, ok? Então, amanhã, às 8h30 da manhã, temos a segunda live. Daqui a pouco eu já vou falar o tema dela para vocês. Bom, então entender que esse é o melhor caminho da fidelização é uma das coisas mais importantes nesse processo. Eu tenho para vocês, agora que ficaram aqui comigo até o final, uma dica prática que eu já queria que vocês começassem a executar esse processo, né? Aproveita que a maioria de vocês não tá atendendo, tá em casa, tá aí provavelmente sem fazer muita coisa, claro, estudando, né? Mas é uma outra linha que vocês vão poder fazer, não é curso de mecha, não é curso de corte, coisas que vão realmente trazer um resultado imediato para a carreira de vocês e vocês vão colher frutos com relação a isso, tenho certeza. Então, olha só, eu tenho uma dica prática. Listem, sentem, peguem um papel, uma caneta e vocês vão escrever todos os nomes de clientes que vocês se lembram que são fidelizadas a vocês, ok? Nath, o que eu vou colocar nessa lista? A cliente que vem a cada ano, eu vou colocar nessa lista? Sim. Se ela é fidelizada a você, você vai colocar nessa lista. Você pode, como vocês vão começar a fazer isso, né? Vocês podem dividir em 2 listas. As clientes que vocês têm certeza que são fidelizadas a vocês e as clientes que vocês têm dúvida, mas que vêm ou vieram,
né? Mas vocês não têm certeza se são fidelizadas a vocês. Mas é importante vocês listarem todas essas clientes. Então vocês vão pegar um papel, pegar uma caneta e vão escrever: a Bruna é minha cliente fiel. A Fernanda é minha cliente fiel. A Heloísa é minha cliente fiel. Então vocês vão fazer uma lista mesmo de clientes. Mais pra frente eu vou falar pra vocês mais ou menos qual que é a média de clientes que é importante vocês terem minimamente. Como é que vocês fazem essa conta? Por exemplo, eu quero ganhar X valor no mês. Então eu preciso ter uma média de X clientes fidelizadas para que eu não fique com aquela agonia, preocupada se eu vou ganhar aquele X valor ou não. Ou eu quero aumentar o meu faturamento em X%. Quantas clientes a mais eu tenho que ter? Então com essa lista vai ficar muito mais fácil de vocês fazerem isso. Então vocês vão listar todas as clientes que vocês têm. Nath, mas eu não vou lembrar de cabeça. Gente, façam um esforço, vocês precisam lembrar de todas essas clientes, tentem lembrar dos atendimentos que vocês fazem e depois, quando, eu não sei se vocês têm esse acesso no salão, mas se vocês não tiverem mostrando pro dono do salão que isso vai ser importante para vocês e para eles, eu tenho certeza que eles vão te dar. Se o salão é seu e você não tem a menor noção você nunca fez esse controle, comece a fazer esse controle agora. Então, liste todas as clientes que você acha que são clientes fidelizadas, que vêm sempre. E faça essa segunda lista também para não deixar de fora clientes que podem de repente ser fidelizadas ou tem chance de você fidelizar um dia, ok? Então lista também todas essas clientes, façam 2 listas com as clientes que vocês têm certeza que estão fidelizadas e com as clientes que pode ser que vocês fidelizem, ok? Só isso que vocês vão fazer. Então essa é a dica prática de hoje. E aí a gente tem um desafio para vocês. Vocês vão postar no Instagram, não precisa colocar o nome das clientes, tá bom? Posta nos stories, me marca, pode ser a capa dessa nossa live, então tem essa capinha no meu Instagram, vocês podem copiar, tirar um print, copiar e postar no Instagram de vocês, com o número de clientes que vocês listaram. Então assim, eu listei 20 clientes, vocês escrevam lá e pronto, pode postar, me marca, que eu vou repostar todos vocês. E mais pra frente, eu não vou esquecer dessas pessoas que fizeram esse post, porque mais pra frente a gente vai ter uma novidade aí pra uma dessas pessoas, tá bom? Então depois vai ter um sorteio e tal, mas eu não posso falar ainda. Então repostem essa dica que eu tô dando, mas muito mais do que repostar, é fazer, é pegar um papel, uma caneta e escrever quantas clientes fidelizadas vocês têm. Essa é a única forma que vocês têm de saber faturamento, de entender em que ponto da fidelização vocês estão, como que vocês podem melhorar essa fidelização, tá legal? E, bom, amanhã nós temos a próxima live, 8h30, e ela complementa a live de hoje, porque amanhã nós vamos falar por que é tão difícil fidelizar uma cliente. O que a gente faz? Nossa, a gente faz, mas aquela cliente não volta, às vezes a gente fica chateado e tal. Por que é tão difícil fidelizar uma cliente? Esse é o assunto que a gente vai falar amanhã. E eu não sei se vocês estão todos no meu canal do Telegram. Olha só, tem um canal do Telegram que é um canal geral, mas eu criei um canal do Telegram só para quem está participando das aulas. Então é só você ir ali na minha bio do Instagram, clicar, eu até coloquei umas indicações lá como fazer isso, mas tem um link na bio do meu Instagram, você clica nesse link. A primeira delas, se não me engano, vai aparecer Telegram Jornada da Fidelização. Você clica e faz parte de um grupo que a gente só vai falar da jornada. Então todos os conteúdos, tudo isso, o desafio de hoje, as dicas práticas, eu vou colocar tudo lá, porque daí fica fácil, você não perde nada, ok?